A paz do Senhor. Em mais uma meditação da Palavra de Deus, vamos pensar um pouco sobre batalha espiritual. O que fazer para vencer as batalhas? Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Jó 1:20. Está evidente que Jó se encontrava em uma batalha espiritual. Ele não fazia ideia de por que tudo aquilo estava acontecendo com ele. A única certeza que tinha era que Deus estava no céu e merecia adoração, e Jó a adorou. Muitas vezes me pego pensando em quantos são os crentes que não têm ideia do que acontece no mundo espiritual. Já orei algumas vezes para que a igreja tivesse a oportunidade de aprender, pois está escrito em Oséias 4:6 que o povo perece porque lhes falta o conhecimento e que quando se rejeita o conhecimento, também é rejeitado pelo Senhor. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, me mostrou algo muito importante. Nem todos têm o conhecimento, mas todos os que creem serão salvos. Marcos 16:16 diz que quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê será condenado. De maneira que a condição para ser salvo é a fé e não o conhecimento. Quanto eu me angustiei e orei e clamei por tantos crentes que eu sabia que estavam travando batalhas sem o menor conhecimento disso. Romanos 2:14 diz que quando pois os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. E enquanto eu meditava sobre essas coisas, eu pensei nesse versículo, me veio à mente assim e eu pude compreender que Deus estava falando comigo. Que mesmo sem conhecimento de batalha espiritual, o crente naturalmente faz as coisas necessárias para batalhar. Por isso, muitos têm obtido a vitória, mesmo sem entender direito o que acontecia. Jó não sabia que Satanás estava por trás de seu infortúnio, mas adorou a Deus e ele o defendeu. Dessa maneira, entendemos que a adoração é uma arma para batalhar. Nós adoramos a Deus e Ele entra na batalha e peleja por nós. Assim como foi com Josafá, na vitória sobre Moabe e Amon, lá em 2 Crônicas 20. Destaco aqui os versículos de 14 a 24. Enquanto Josafá e o povo cantavam e davam louvores ao Senhor, o mesmo se levantou em favor do povo, derrotando os inimigos deles. Portanto, cantar e dar louvores ao Senhor são armas para a batalha. Sempre mencionamos a armadura de Deus em Efésios 6:10, quando falamos em batalha espiritual, mas só pensamos em nossa defesa. No entanto, esse texto nos mostra elementos de defesa e também de ataque. Vejamos os componentes da armadura. Cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Mas não acaba aí. O verso 18 diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Portanto, oração e súplica, orar no Espírito, vigilância com perseverança e súplica por todos os santos são armas também. Precisamos tomar toda a armadura de Deus, todas essas armas, a oração, a súplica, e partirmos para a guerra. Lembrando que toda a armadura de Deus é tanto para defesa como para ataque. Já li muitos livros de vários autores sobre batalha espiritual, mas o que mais me chamou a atenção nesses livros foi um enfoque dado à necessidade de santificação de todo guerreiro, todo aquele que peleja, todo soldado cristão. Ele precisa se santificar.
Hebreus 12:14 diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. 1 João 5,18. O texto bíblico lido a princípio, no começo dessa meditação, mostra Deus autorizando Satanás a tocar em alguém que não havia aberto brecha. Podemos então dizer, o maligno não toca salvo com o consentimento de Deus, se for para a glória de Deus, para mostrar a sua glória. Então, cabe aqui uma palavra sobre como adquirir o conhecimento de Deus. 1 João 2,27 diz, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, olha, tá vendo? A unção de Deus nos ensina todas as coisas. A própria Bíblia nos diz que devemos ler e estudar a palavra. E se não possuir capacidade para ler, ouve. Porque a Bíblia também diz, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E apresente-se a Deus em oração, adoração, louvor e glorificação do santo nome de Jesus. E a unção do santo te ensinará como combater. No mais, o Senhor pelejará por vós. Portanto, revista-se da armadura de Deus, santifique-se, louve, ore, adore e prepare-se para batalhar. Porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. 2 Coríntios 10:4. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou para a guerra. 2 Timóteo 2, 3 e 4. Amém? Que Jesus continue abençoando as nossas vidas. Amém.